Lá por volta do século XII, do século XI a XII, existia um grande rei chamado Sumanguru Kante. Era um ferreiro, era um rei ferreiro. Ferreiro que trabalha com a forja, trabalha com... Sei como é. E esse rei, ele juntou muitas famílias ferreiras e aí se tornou um rei daquele povo ali. Que povo. E ele era um rei muito... Naquela época, mexer com fogo era uma sabedoria muito respeitada. Né? Nem todo mundo sabia mexer com o ferro, sabia mexer né? Com as coisas de pegar o ferro e transformar. Aí ele era um rei muito conhecido, muito respeitado. Aí um dia esse rei, chamado Sumanguru Kante, decidiu fazer um instrumento mágico. Aí, eu vou fazer um instrumento mágico. Aí esse rei foi até o mestre dele mais velho, né? Porque os reis também têm os seus mestres, tem os mestres que ele acompanha. Aí ele chegou lá nesse mestre e contou que ele queria fazer um instrumento mágico. E aí o mestre falou assim, tá certo, você vai querer fazer um instrumento mágico, tá certo. E aí contou pra ele como era que fazia o instrumento mágico. Aí esse rei, chamado Sumanguru Kante, foi no mato e tirou um pedaço de madeira. Um pedacinho de madeira, né? Aí ele pegou, tirou outro pedaço de madeira, com 2 pedaços de madeira. Aí ele pegou esse pedaço de madeira e fez uma fogueira. Aí botou umas madeiras assim, mais no alto e botou aquela madeira embaixo da fogueira para esquentar. Aí deixou o fogo esquentar, ele esquentou. Aí quando estava bem quente, ele pegou a madeira de novo. Aí, com a madeira quente, ele foi na plantação dele de cabaça. Porque lá todo mundo planta cabaça. Aí ele foi lá e pegou uma cabaça. Aí ele pegou a cabaça e abriu a ponta da cabaça. Deixou assim uma abridinha assim na cabaça. E botou a madeira em cima da cabaça. Aí quando ele botou a madeira em cima da cabaça, aí ele tocou. Deu som. Aí deu som. Deu som. Aí ele pegou outra madeira e outra cabaça e botou embaixo. Aí pegou mais outra e outra cabaça e botou embaixo. E foi botando madeira embaixo a cabaça. E aí esse rei chamado Sumanguru Kante construiu o seu instrumento mágico. Olha aí. Interessante, viu? Aí bate aí. Mas ninguém podia bater instrumento mágico. Se alguém tocasse um mosquito, pousasse, Sumanguru Kante aparecia. Com as roupas vestidas lá toda de couro, enfeitada. Podia ser no meio do mato, em cima de um morro escondido. Se alguém triscasse, se um besouro pousasse, ele logo aparecia. Ele aparecia junto lá, porque ninguém... Era um mistério dele, ninguém podia tocar esse instrumento mágico. Mas teve um dia que um caminhante, né? A gente não é caminhante, um caminhante chamado Duga Musa. O Duga Musa era um músico, um contador de história, e ele caminhava para contar história. E lá vai Duga Musa caminhando por aí. Aí um dia Duga Musa foi caminhando, e olha lá, Duga Musa encontrou o instrumento. Aí quando ele encontrou o instrumento, aí ele chegou, viu aquelas baquetas, e aí ele...
Mas como dizia o mistério, logo quando ele tocou, o Duga-Mussa, Sumangurucanta apareceu. E diante dele lá, e olhou pra ele assim: Ei, quem é você que ousa tocar o meu instrumento mágico? Eu sou o Duga-Mussa. E você, grande rei Sumangurucanta, eu lhe conheço a história do seu pai, um grande guerreiro, um grande ferreiro respeitado. E que contas mais de mim, ô seu Duga-Mussa? O que você sabe mais da minha família? Eu também conheço a história do seu avô, do seu bisavô, grandes guerreiros que lutavam por essa região aqui, grandes ferreiros. E aí, Duga-Mussa começou a contar a história do pai, do avô, do bisavô de Sumangurucanta. E aí, depois que ele contou a história do pai, do avô, do bisavô, do grande rei Sumangurucanta, Sumangurucanta pegou o instrumento e entregou para ele. Toma, Duga-Mussa. A partir de hoje, esse instrumento vai ser seu. E você vai ser o primeiro griot. E o seu nome vai se chamar Bala-Faceguê Cuyatê. Bala, do instrumento chamado bala. Fá, de pai. E Seguê, de gavião. E Cuyatê é o nome da família. Então assim surgiu o primeiro griot lá nessa região do Mali. E aí o Duga-Mussa foi buscar o seu mestre. O mestre griot, todos têm um mestre. E aí ele chegou lá, encontrou o mestre, e aí o mestre disse a ele que a primeira aprendizagem para ser um griot era aprender a escutar. Saber escutar galinhas, pintinhos, pássaros, vento. Deixar o braço bem leve, deixar rodar para a direita. Se for a brincadeira de roda, vamos fazer o seguinte: outra roda aqui no meio, outra roda, isso, para ficar duas rodas, isso, das mãos. Na canção da vida. Mais algumas pessoas por meio. O suor da vida no calor de irmãos. Vamos ficar dois, vamos continuar ativando nossa roda. E agora foi o vínculo do grupo, mas agora vamos pro vínculo a dois. Escolha uma pessoa que você não conviveu ainda. A ideia é a gente conhecer o outro, mas conhecer desse jeito, que é o movimento do outro, o olhar do outro, a brincadeira do outro. A gente vai criando aí com o outro. A gente sempre coloca que a gente tem uma subjetividade, tudo que acontece aí por dentro da gente, no nosso espírito, nossas emoções, sentimentos, nossa biologia, tá um monte de coisa acontecendo aqui, né? Um turbilhão de coisas. E no outro também, né? Mas tem alguma coisa que acontece entre um e outro. E essa construção que a gente vai brincar agora. Não importa a noite, de qualquer maneira, preparem seus corações para essas emoções que querem fechar. O importante é que eu cheguei agora. A gente está dançando o tempo todo, a gente está dentro desse grande universo vivo, e a gente é vivo dentro dele. São danças que a gente aprendeu com todas as humanidades que nós criamos. Então a gente vai abrir com a biodança, que significa dança da vida. E está baseado no princípio biocêntrico, que é o princípio do cuidado e da continuidade da vida. E ao mesmo tempo é um trabalho que é uma referência pedagógica para o nosso trabalho da pedagogia griot aqui em Lençóis.
caminhar com esse sentimento de ser cidadão, né, de ter fé na nossa gente, no nosso povo, na nossa construção. A gente tinha um sonho, eu e Lília tinha um sonho de a gente construir um projeto de mobilizar o saber de tradição oral das comunidades e facilitar isso para que os professores pudessem construir seus projetos pedagógicos dentro desse, dialogando com esse saber. Aí eu me lembro a primeira vez que a gente ficou discutindo sobre como fazer, né? Porque a gente tinha se chegado da capital, né? Então a gente repetiu um procedimento das fichas, né? Preencher fichas. Na primeira semana que a gente foi até uma comunidade rural entrevistar os mestres, a gente voltou completamente frustrado, porque a gente entendeu que as fichas elas não iam dizer o que a gente queria, o que a própria comunidade queria dizer, né? Foi aí que Lília divagou, né? Sonhou, poetizou que a comunidade, para a gente mobilizar o saber esse saber de tradição oral, ele tinha que ser mobilizado na sua própria linguagem, na sua própria mobilização, na sua própria, com o seu próprio saber, nos seus próprios rituais, com as suas rodas, com as suas, no seu ritual. E aí foi aí que o velho griot começou a surgir. Ia passando, oi Maria, bebedor, oi ai, meu chapéu caiu, oi Maria, meu amor ganhou, oi ai. E caminhando pelo mundo afora, caminhando, conhecendo um, conhecendo o outro. Eu conheci uma vez, há algum tempo, um chefe de reis, um cantador, um caminhante chamado Seu Isidoro. E ele me ensinou uma cantiga de caminhada que eu também acabei cantando, acabei aprendendo com a senhora nessa nossa caminhada agora. Cadê esses 10 guardados? Meninaria, menina, meninaria, carocinho de araçá. Não quer casar comigo, meninaria, deixa as coisas como está. Ai, 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 ia passando, meninaria, a não beber, não comer. Ai, 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 chapéu caiu. Rapaz, cadê o verso? Olha lá, 775. Oi, Maria. Oi, ai, ai. 7 namorados? Muito bem. Oi, ai, ai. Eu ia passando. O bebedouro. O chapéu vai cair agora, ó. O chapéu caiu.
através da roda, do grupo, que a gente entende a totalidade, né? A gente entende o mundo, o universo, a gente entende o que é maior, o que é grande, e a gente dentro e fazendo parte. A gente tem que sentir que essa totalidade, esse grupo, esse mundo está fazendo sentido dentro da gente, né? E é isso que a gente está buscando aqui, trabalhar esse princípio, que é o princípio biocêntrico. Então, quando a gente abre a roda, tem uma roda construída que a gente tem agora, estamos cantando junto, estamos fazendo fé como cidadão, estamos ligados já, a gente tem uma roda. E essa roda constrói um espaço aqui dentro, né? E esse espaço é o espaço da expressão. Não é à toa que assim, nossas tradições cuidam tanto da roda. Não é à toa, porque nossas tradições sabem a importância e a força que é esse espaço colocado aqui no meio, né? Que é o lugar da gente nascer, se expressar, a gente deixar nossa identidade mostrar-se, né? Apresentar-se, querer-se, com todo mundo querendo a gente. Deixa eu dançar, pro meu corpo ficar adaptado. Minha cara, minha boca ficar adaptada. Cadê as palmas? Eu ia passando no bebedouro, chapéu caiu e o amor banhou. Cravo branco, cravo roxo. Aí vocês, ô de Maria, Cravo de toda a nação. ô de Maria, Quando o cravo muda a cor, ô de Maria. signa meu coração. Eu ia passando. Como é, meu povo? Lá no bebedouro. Como é? Aí, o chapéu caiu e um amor banhou. Quem é um amor que vai banhar agora? Lá nos sertões da África, entre aldeias distantes, caminham mulheres e homens, aprendendo e ensinando a sabedoria daquele povo. São os griots. E quando os griots chegam nas aldeias, as crianças, os pais, os tios e as avós ficam na roda. Está aberto o ritual do contador de histórias. Agora cantando, ó. Não faça. Como griot aprendiz, eu acho que tem que ter uma forma de você chegar encantando aquele lugar. Então, quando eu chego na comunidade, eu sou NL. Quando eu entro para a caminhada, para o cortejo, eu já sou NL, mas de uma outra forma. Já com uma outra roupa, já com outros símbolos em mim, entendeu? Porque também é uma forma de encantar as crianças, é a forma de encantar as pessoas que estão em volta. Porque o griot aprendiz, ele tem essa função de chegar numa comunidade, de entrar dentro de uma escola através do encantamento. A roupa foi toda... Eu comprei um pano e falei, agora eu quero que vocês criem e pintem aqui, porque esse aqui vai ser minha roupa de griot aprendiz. E aí os jovens se juntaram, os professores se juntaram, desenharam, pintaram. Depois eu botei as crianças também para fazer a mesma coisa. Então é uma roupa que tem vários símbolos, que são símbolos daqui de Lençóis, são símbolos dos próprios jovens, coisas deles que eles queriam que ficasse marcado na minha caminhada. A todos os mestres do remanso,
e eu peço licença aos professores e às crianças dessa escola para a gente entrar aqui. Hoje eu quero ensinar para vocês, para as crianças aqui, uma cantiga que eu aprendi na minha caminhada num outro lugar. Uma caminhada lá em Campinas. Eu aprendi esse samba de roda com um mestre de capoeira Angola chamado Marquinhos. Escorreguei, foi na ladeira. O Velho Griot caminhava nas comunidades e daqui a pouco chegava um pesquisador, 2 turistas, 3. E queria também fazer grupos para poder vir andar com o Velho Griot. Aí o Velho Griot olhava para a nossa cara e falou: Nananina, eu não vou ficar fazendo isso com o visitante, com o turista, né? Não é o meu trabalho. O meu trabalho é de caminhar com a tradição oral e trabalhar a educação e cultura oral. Então a gente fez assim, poxa, mas a gente tem uma economia aí que está acontecendo, que é a economia ligada ao turismo daqui de Lençóis, que precisa se estruturar. Então foi aí que a gente começou a pensar a trilha griot, né? Da caminhada do Velho Griot nascer, junto com os jovens, a trilha griot. Fazer essa estrutura de educação e cultura oral, entrar também na questão da economia. As pessoas começam a se reconhecer dentro de tudo aquilo ali que está acontecendo. Não é só uma trilha que a pessoa está fazendo, está caminhando pela comunidade. Mas ela está mexendo com a própria identidade dela, porque ela começa a se reconhecer na forma de vida daquelas pessoas, na identidade daquelas pessoas. Porque cada lugar tem uma história, mas todas essas histórias se encontram e se misturam, porque a nossa identidade, todas levam a gente para alguma coisa. Que é isso, a questão da nossa ancestralidade. Então eu acho que o que mais enriquece as trilhas griots, o que mais enriquece a questão do turismo aqui, é a identidade e a ancestralidade. É o diferencial da pedagogia griot dentro de uma trilha de turismo. Pedir pra gente ficar em silêncio, ó, abraçadinho assim, ó, pela cintura. Pode segurar aqui assim, deixa eu abaixar aqui. E aí eu vou puxar, e aí eu quero que vocês cantem. Periquito Uma coisa muito importante na questão da mobilização da comunidade, o ritual dela compreender e hoje está recebendo o turismo, é ela já ter no imaginário dela construído o ritual de chegada do contador de história. Era o Velho Griot, seu Aurino, Rosa e Lina, que chegava na escola. Então, quando o Anilê Griot entra agora e vocês entram na escola, você vê que as crianças elas fazem a vivência, não é? São crianças que às vezes o grupo falou isso também, né? E outros grupos já me falaram isso também. Falei assim, Lília, mas como é que pode aquelas crianças do remanso fazerem aquilo assim? Porque elas vão fazer a roda, elas fazem tudo. A gente não tem que ficar mandando, criança, sai daí, corre, não pula, não faz isso. Não tem esse negócio de ficar perseguindo as crianças na liberdade, na correria, na brincadeira. Porque elas correm e elas se organizam. Porque elas sabem o ritual. É o que a gente sempre conversa com o educador. Comparando a sala de aula com uma capoeira, por exemplo, ou seja, com o que for que a gente comparar dos rituais de tradição oral. Como tem uma ritualística, que as crianças gostam, porque é uma ritualística alegre, cantante, tem sabedoria, tem tudo isso, elas mesmas se organizam, elas mesmas fazem tudo acontecer.
pra fazer o cuscuz, é todo mundo soprando. Agora eu vou falar, cuidado com a casa! Tá certo? Aí a cantiga é assim, ó. A cantiga é assim, ó. A cantiga é assim. Compadre, seu galinheiro, temilha sua galinha, seu filho mal ensinado, passou na minha porta, compadre namorar. Bora lá? Compadre, seu galinheiro, temilha Sua galinha, seu filho mal ensinado, passou na minha porta, compadre namorar. namorado. Namorar a filha do entendeu? Bora cantar de novo, vai ficar bonito, todo mundo cantando. Compadre, temilho, Sua galinha, seu filho, passa mais alto, mais alto, mais alto. Compadre, seu galinheiro, temilho, sua galinha, seu filho, passou na na minha porta, compadre. parte namorado. Muito bem, vambora. Cadê o bandeirista? Vamos lá. Porque no início, hoje está bem ritualizada, mas no início a ritualização foi chegando assim, né? Fui fazendo umas caminhadas pequenas ali. Então depois de algumas caminhadas, a forma do ritual foi surgindo e aparecendo. O pedir a bênção no início, retornar para o lugar onde começou, pediu a bênção, parte, volta. A cantiga, né? Foi aprender a cantiga de caminhada, que é a cantiga de caminhada que os ternos de reis cantam. A cantiga que a gente puxa aqui, sempre nos nossos cortejos, fala da bandeira. Há muito tempo atrás, aqui no Remanso, quando as famílias percebiam que havia alguém que estava precisando de ajuda, fosse para plantar a roça, fosse para colher, ou fosse para construir a casa, eles esperavam um dia. E aí, de repente, se juntavam e sem que o dono daquele lugar soubesse, eles iam caminhando e chegava lá de surpresa para ajudar a pessoa. E aí chegava com a bandeira cantando e entregava a bandeira para o dono da casa. Então a gente se despede de vocês cantando a cantiga da bandeira e agradecendo essa recepção sempre carinhosa de vocês conosco. Que bandeira é essa que vamos levar? Que bandeira é essa que vamos levar? Ao dono da casa nós vamos entregar. Ao dono da casa nós vamos entregar. Que bandeira é essa que vamos levar? Que bandeira é essa que vamos levar? Ao dono da casa nós vamos entregar. Ao dono da casa nós vamos entregar. Que bandeira é essa que vamos levar? Bom dia a todos. Então eu vou contar um pouquinho da história, como a gente começamos, o que é que a gente fazia uns anos atrás, no tempo de meu pai, meus tios, meus primos. Como nós começamos aqui, nós não conhecíamos nem o padre quase, não sabia nem como era padre, nós não sabia coisa nenhuma, era só aqui a tromba mesmo dos quilombolas, como hoje já o nome que a gente nem sabia que era isso, hoje nós já estamos sabendo, viu? Que aqui só era a tribo mesmo dos quilombolas, era um tipo índio, que era misturado com esse tipo de coisa, certo? Nós mesmos é quem rezava, nós mesmos é quem cantava, nós mesmos é quem
fazia tudo. Não tinha nada nessa época, nós não conhecia nem padre, nós não sabia nem que de achar era um prefeito que dirá um governo, se nós trabalhava a roça. Amanhã, nós todos que estamos aqui, vamos trabalhar na sua roça. Depois da manhã, depois, levava a semana trabalhando no centro de Mutirão. Quando todo mundo tinha roça, ninguém tinha preguiça de ter roça, porque no dia você fazia tudo, uma roça para você. Eu fazia a minha, eu fazia. Porque a gente estava nós todos, era assim, a união era assim. Isso tudo a gente fazia na cantoria, cantando. Nós tínhamos música de cantar para ir roçar, nós tínhamos música para derrubar os paus para limpar a terra, nós tínhamos música de fazer a farinha, nós tínhamos tudo, certo? Tudo era cantando, e era tudo reunido, cantando. Certo? Isso a gente criou muitas coisas aqui dentro, que hoje está acabado. Está acabado porque os jovens de hoje acho que não acreditam muito, não gosta bem, certo? Eu estou ensinando aqui, a menina, o toque é assim por essa forma, tem hora que eles já estão, fulano, o filme da manhã é de quem, não sei o que, já tirou. Eu sinto que eles não estão, certo? Tá pensando nas coisas de hoje, não está pensando. E naquela época, nós não tínhamos, não existia isso. Então nós só se colocava naquilo que nós tínhamos aqui. Todo mundo corria atrás daquilo que nós temos aqui. Todo mundo aqui que não sabia tocar uma viola, sabia tocar um cavaquinho, outro já sabia tocar uma gaita, outro já sabia bater um bumba, outro já sabia bater um pandeiro, um triângulo, todo mundo sabia uma coisa. E é por isso que tem hora que eu fecho a cara com os meninos, acho que a ideia deles é pouca, mas no momento eu volto a pensar, eu digo, não, eles têm razão. Eu volto a dar razão para eles, porque eu, por exemplo, aprendi porque eu não tinha, como é que eu ia correr atrás do que não existia? Então eu só corria atrás do que tinha, não é verdade? Então, e hoje não, hoje eles temos, tá? Tem os seus confortos aí, todo mundo tem suas TVs, todo mundo tem seu som eletrônico, então eu vou assistir meu disco de fulano. Agora, só que sempre eu oriento eles, não, meu filho, você sabe, a gente tem que assistir o dos outros e a gente cuidar da gente também. E um pouquinho de cada um, porque se a gente ficar fluido só no dos outros, a gente fica perdido, toda a vida perdido, mas perdido aí, né? Isso. Como é que a gente faz esse processo de empoderamento dos mestres, deles conseguirem ocupar um lugar daquele, né, tão forte como o mestre Aurelino ocupou? Eles ficaram muito encantados, assim, com esse lugar, né? Daí que a gente fez a ponte clara com eles do velho griot, né? Que isso não surgiu assim, né? Não foi assim, não foi processo, não é processo de reunião que faz isso, não é processo de treinamento, não é nada disso, é vivência. Então, se na primeira vivência, mestre Aurelino falou uma frase, entendeu? Aquela frase foi a sabedoria do momento, que foi cuidada pelo griot e referendada, né? E aí vai sendo referendada, tudo que ele fala vai sendo referendado, vira cantiga da vivência, vira, né, referência para a vivência. E aí ele vai vendo que tudo que ele falar vai ter um valor, né, de transmissão oral super importante que volta para a vivência, né? Aí quando a gente fala assim, Mãe Rosa ensinou essa música pro velho griot que me ensinou, né? Como o Nilê fala agora, da ciranda. Então Mãe Rosa, ela vê aquela ciranda ali acontecendo no Brasil todo, ali sempre na vivência, ali no remanso, em todo lugar que a gente vai, a gente referenciando ela e tal. Aí os saberes dela vai vindo, ela vai expressando, porque ela vê que o saber circula, que o saber retorna a ela e vai para a roda, e que aquele lugar dela é um lugar construído que é vivencial e que ela pode ocupar e se expressar. Então é esse processo de circulação do saber, de transmissão oral, como o Djeli, né, que é o sangue que circula, né, na língua bamanã. O griot aprendiz, a palavra griot em bamanã é Djeli, o sangue que circula. Então a gente faz circular mesmo. Quando eles veem isso, então eles vão novamente dando mais sangue, eles vão colocando mais saberes e tudo, e aquilo ali vai brotando, assim, vai jorrando, assim, um monte de saberes que eles têm e que eles aprenderam dessa mesma forma, com essa mesma linguagem, porque é a linguagem que eles reconhecem. Ele amolece.
Esse é o grande segredo, é amolecer esse negócio, esse cipó. Tem que Aí quando o torcer cipó tiver um pouco duro, você pode ir drobando ele só para ele sempre fazendo a curva dele. Porque ele pode fazer a curva dele, mas essa peça aqui não pode fazer curva. A plática é assim mesmo. Tem que sair um haste da começo. É porque começo de trabalho, sempre ele tem que dar uma diferença, porque eu mesmo, quando eu comecei, eu quebrei muita cabeça. E fiz muito errado. Enquanto eu não fiz errado, eu não aprendi. Quem quer aprender tem que fazer errado. Tá certo. Não, que tudo Tava trucido. certo já, né? Tava. É porque dá trucido. O nó fica assim, a malha. Aí já posso ir embora. Essa rede é feita aqui, ó. A gente faz essa rede primeiro, depois a gente compra esse cordão e entranha ela assim, aqui chama entranha. Aqui a gente pega 2 malhas, aqui a gente pega uma, a gente tá uma malha sozinha pegada, aqui a gente pega 2. Então chama o entranhe 2 por 1. O peixe trisca o bico aqui dentro, ele já embola. Então essa parte que tu pegada aqui é a parte do chumbo e aqui é a parte da cortiça, que chama entranhe. Então tá a rede original, que é essa rede de pegar o molé. Pegar o molé, pegar a traíra, aí sempre pega mais peixe miúdo. Aqui tem um corrozinho dentro. Peraí. Que peixe também, você sabe que ele morde também, né? É o forró. Peraí. Por isso nós vamos lá dentro d'água, né? É, mas eu não vou perder ele, não. Eu vou escar esse manzoar. Eu pego você de volta. Vai voltar com o manzoar, ele vai virar comida. Mais comida para os outros peixes. É. Ô, gente, tadinho. Tchau, viu? Vai virar outra comida. Aí fica assim, espondurada, aí o peixe vem e entra. Vou colocar ele dentro da água. Nas comunidades que vivem na beira dos rios, na beira dos mares, as mulheres se juntam para dançar as cirandas, celebrando a volta de seus maridos, que vão pescar e que voltam trazendo o alimento. Então aqui nessa comunidade, que também é uma comunidade ribeirinha, a gente dança uma ciranda, celebrando a nossa chegada aqui. E a ciranda é o seguinte, ela imita a natureza. Aí imita as ondas do mar, assim, ou do rio. Assim, ó. Tá vendo? Bora, todo mundo com a mão da... Aí. Bora lá. E aí a água sobe, a água desce e depois ela cai na areia. Aí faz assim, ó. Olha a água chegando na terra. E a gente reverencia o outro. Cada batida é uma reverência. Não faça o mal, quem te faz o bem. Eu vou ao mar, depois eu venho. Lá no mar tem uma pedra. Beleza! Nessa pedra mora uma índia. Eu vi a pedra balançar. Essa índia eu vou buscar. A gente tem o trabalhador como uma referência muito importante para a gente entender a ciência da comunidade. Então, se aquele trabalho é da pesca, ali tem uma ciência em volta. Se aquele trabalho é das lavadeiras, ali tem uma ciência em volta. É uma ciência, um mito, uma história, tudo junto em volta daquele trabalhador. Então, é assim que a gente vai aprendendo a construir
essa pedagogia com a comunidade, a linguagem e a pedagogia, o jeito de ensinar, o jeito de aprender, o jeito de construir a nossa identidade. Aqui dá pra você puxar. Aqui dá pra você ver que vai. Vai seguindo Vai, tio. Puxa, força. Sai de trás, depois ele reborçar e tornar pra riba. Vai dando aquela choque assim. Maravilha. Agora vai, Chiquitinho. Vai tirar esse enxada. Daqui que segura. Pois. Os três, viu? Isso que a gente vai usar. Pega aqui a faca. A faca? E rapa assim, ó. Ó. Uma metade do grupo vai acender o forno. O natalino. É Quem se Natal? habilita a fazer isso? Você acendeu o forno? O viado comendo nossa roça. A mulher, assim, mulher. Você pega essa água aí, mistura com a terra aí, você faz qualquer tijolo aí, que pode fazer uma alvenaria. Ela fica ligada que a água não desmancha o tijolo. Faz aqui, tio. Ei, gameleira, Nossa Senhora me ajuda. Nossa Senhora me ajuda. Que eu derrubo essa madeira. Ei, gameleira, Nossa Senhora me ajuda. Nossa Senhora me ajuda. Vem cá, iaia, vem ver a pancada do pilão bater. Foi a pancada do pilão bater. Vem cá, iaia, vem ver. Já construída essa roda, né, uma roda que tem força, uma roda que tem regulação, né, a gente possa ocupar o centro da roda. A gente tem aí uma energia forte construída e que a gente possa jogar essa energia no centro da roda, que é a nossa energia, a nossa força. Os sambas de roda traz essa sabedoria de você poder ocupar do seu jeito, né, com a sua forma, né, com o seu movimento, o centro da roda, que é o centro do mundo, o centro do seu ser. A bênção, a Dona Rosa, a bênção a Dona Pedrina, a bênção a Dona Lina, que ensinou pra gente essa cantiga. Essas mestras que são completamente ligadas ao remanso, já que algumas delas nasceram aqui. Mamãe, quando vai pro samba, mamãe, quando vai pro samba, depois de dançar os sambas de roda e de se entregar e de se jogar lá no meio, a gente começa a se unir, se aproximar e aos poucos a gente vai tornando um corpo só. E já que nós estamos num lugar cercado de matas, a gente cantar um toré da mata. Eu tava no meio da mata, eu tava no meio da mata, pra que mandou me chamar, pra que mandou me chamar. Eu vim foi pra beber Jurema, eu vim foi pra beber Jurema, balança meu maracá, balança meu
uma responsabilidade muito grande com isso tudo, né? A caminhada, ela tinha que dialogar com os rituais daquela comunidade. Tinha que acontecer uma vivência inspirada nos rituais de tradição oral, construído dentro dessa organicidade. As cantigas de licença, as cantigas de chegada, a questão da identidade de cada um, as cantigas que as pessoas se colocavam na roda com a sua identidade, o samba de roda que as pessoas se lançam, há uma regressão com cantigas que fosse regredindo mais, que fosse chegando num espaço mítico, num espaço de contação de história, né? Então, era preparar um espaço de contação de história. É de nanã, eu é de nanã, eu Tem muitos mitos que contam sobre a história do mundo, a história da vida. Tem mitos que nos constroem e a gente precisa ter consciência deles, precisa se apropriar deles. Que mito é que a gente quer para a nossa própria vida? Que cantiga, que história, que dança. Então é nessa roda que a gente vai construindo a nossa identidade, nosso mito, nosso símbolo, a nossa história. E não deixar que outros construam para nós. Quiser contar uma história? Eu sou conterrâneo de Paulo Freire, ele é meu mestre também. E ele sempre disse que é tão importante as pessoas criarem as histórias dela e ela exercer a sua palavra, né? Ao mesmo tempo que ela vai exercendo sua humanidade, se criando e se fazendo presente no mundo através de sua palavra. Então isso aqui é um momento de construção muito forte. Tem uma história que eu me sinto sempre na obrigação de contar, assim, onde eu vou. Eu acho que tem histórias que elas modificam a vida das outras pessoas. E essa história, por muito tempo, eu carreguei ela com uma certa tristeza. Eu falava dela e eu chorava de tristeza, não levava muita coisa boa. Os policiais abordaram a gente, né? Ser muito generoso chamar isso de abordagem, mas eles já chegaram batendo na gente, eu e meu irmão, e espancaram a gente, colocaram a gente dentro do carro, espancaram a gente, nos levaram para uma mata, e segundo eles, nessa mata eles iam dar um fim na gente. Imagina você estar aqui, como a gente está, falando nossa verdade, chegar alguém por essa porta e dizer que você não pode falar ela, e lhe colocar dentro de um carro e bater em você. Então, essa forma de como se deu a violência, né? Porque a gente estava dizendo a palavra da gente, essa forma se tornou muito mais violenta para a gente, né? Ela foi bem mais profunda, né? Ela foi mais profunda do que a pele. A partir daí, a gente achava que isso não ia ter jeito, mas era só deixar o tempo passar e simplesmente aprender a conviver com essa situação. Né? Foi quando minha companheira, Sofia, né? Ela sofreu violência sexual depois de um tempo que isso aconteceu comigo. E isso foi o fim, assim, foi o tiro final, né? Pra gente realmente se calar diante desse mundo. E levando as coisas com esse pensamento negativo de tudo que tinha acontecido, a gente começou a ter muitas dificuldades de convivência, de perspectiva, de futuro, de como agir, de projetar, né? Isso é o que faz a gente viver, é projetar. E a gente já não projetava mais nada, a gente ia levando, né? Foi quando
a gente estava fazendo terapia há pouco tempo, foi quando veio a notícia do nosso bebê, que estava para chegar. E aí a gente viu que as coisas elas têm possibilidades que a gente não consegue visualizar, não consegue apreender, a não ser um xamã que vê além disso, né? Então a gente tem que ter esse olhar que vê além do que está posto. E na Rinã veio mudar muita coisa, né? Isso teve uma participação muito fundamental de Sueli, de Caju Parto, nessa história toda. Porque a gente sentia como se estivesse nascendo de novo, junto com o Narinã. E a gente queria viver tudo isso com o parto em casa, para que a gente pudesse viver ali no nosso ninho, para que a gente pudesse sentir a coisa nascer onde a gente vivia, né? Felizmente a gente conseguiu que isso tudo acontecesse em casa. E esse momento foi muito decisivo para a gente superar essas mágoas, né? Hoje em dia eu falo disso, eu me emociono sempre, mas é muito diferente. É incrível como é diferente, né? A gente costuma dividir o tempo em passado, presente e futuro, mas é incrível como essa divisão é falha, né? Uma coisa acontece agora e simplesmente o passado muda, né? Então o passado mudou muito com aquilo que aconteceu no presente. Eu reverencio muito os meus avós, minhas avós porque eram parteiras, e os meus avós, homens, porque me ensinaram a rezar, me ensinaram a conhecer as plantas, me ensinaram as mandingas, né, como lidar com esses mistérios. Uma teve 14 filhos, nasceram todos numa ilha, porque a família toda era nativos de uma ilha, pescadores, e a outra avó, ela teve 12 filhos, e eles eram nômades, eram descendentes indígenas, eram nômades, então por onde eles iam caminhando, a minha avó ia parindo e ela mesma fazia os partos dela mesma e parava nos povoados. O meu avô, que era índio, ele cortava cabelo, era barbeiro, aí ficava ali um tempo na cidade enquanto ele ia cortando o cabelo do povo e a minha avó paria. E aí esperava a criança crescer um pouco, enquanto isso ajudava as outras mulheres que estavam grávidas, né, a parir, e depois ia embora para outro povoado e assim foi. A história que eu vou contar é de como eu me tornei baiano de acarajé, como eu comecei a fazer acarajé. Minha família, ela vem da tradição de fazer comida baiana, de fazer acarajé. Desde minha avó, minha bisavó da hora, minha avó Maria, minhas tias, minha mãe, minhas primas, as mulheres mais velhas, né? E minha mãe era uma baiana, eu não sei se era comum, quando chegava no certa hora da tarde assim, ela dizia, não, eu vou saudar e manjar. Aí tirava a roupa de baiana e ia tomar banho. Aí eu não sei se vocês acompanham, todo filho de baiana, ou a pessoa que ajuda a baiana, ele bate a massa, deixa a massa no ponto para que a baiana chegue e frite. Aí quando ela saía para tomar banho, eu ia e pegava assim de fogo, botava o carvão lá e tentava modelar lá o acarajé, né? E botava no fogo. Só que eu não queria que ela soubesse que eu já estava tentando fazer, né? Aí quando eu via que ela ia sair da água, eu pegava o acarajé e comia. Aí surgiu essa oportunidade de ela fazer o curso superior. Eu não sei porquê, mas eu acho que ela já sabia que eu fazia o acarajé. Ela tinha as formações, era sábado e domingo, justamente no dia que a gente ia pra praia. Ela disse, não tem jeito. Você agora, eu tinha 14 anos na época, você vai ter que ficar no tabuleiro. Aí eu peguei as guias, né? Ela sempre me ensinou que a acarajé era comida de santo, era comida de Ançã. Eu peguei a guia de Ançã, peguei a guia de Ogum, Oxalá, botei no pescoço, botei uma calça branca, amarrei o torso, botei uma bata branca e fui fazer acarajé. Desde esse dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu quero pedir a bênção a todas as crianças, a todos os filhos de Dona Bela, dessa cidade, que são muitos.
Eu sou Lilian Pacheco. Quero pedir a bênção ao mestre Aurino. Eu sou Diego. Eu peço a bênção a todas as minhas ancestrais parteiras. Peço a bênção a Deus, a minha tia Alice, meu anjo da guarda. Eu peço a bênção à minha mãe, que está aqui presente. Peço a bênção à minha mãe, Tuninha, que foi a maior parteira e mãe de todos os filhos lá na nossa terra. Eu peço a bênção à minha avó Júlia e à minha avó Conceição. Eu sou Luciene. Seu Nilo, seu Joaquim, seu Peço a bênção a Manuel. todas as inocentes que acompanham a minha família, as mulheres da minha família. Eu peço a bênção, meu Deus, a meu bisavô Sodré. Eu peço a bênção à mãe Oxum, que ela me proteja também a minha mãe que me criou, que morreu com 101 anos. Peço a bênção à minha tia-avó Bio. Eu peço a bênção aos meus ancestrais, os xamãs. Que todos esses ancestrais, essas forças que nós chamamos, com muita emoção, com muito sentimento, estejam sempre com a gente, que ajudem a construir nosso trabalho e que sempre faça a gente ressignificar nossa missão nessa terra, que a gente entenda qual o sentido da nossa vida e da nossa missão. Porque projeto e história é missão, é isso que a gente veio fazer aqui juntos. Bora ver aquele despedida do Ninha Marçou. Aí. A despedida é rigorosa, a despedida é rigorosa. Adeus, criançada, que eu já vou me embora. Adeus, criançada, que eu já vou me embora. Vamos cantar todo mundo agora? A despedida é da Bahia, a despedida é da Bahia. E adeus, Thank you.